E as notícias não param com relação à volta do futebol depois da parada por conta do novo coronavírus. E é impressionante, cada vez fica mais claro que cada governo vai agir de uma forma pensando no seu país, pensando nos perigos que o seu país oferece para a modalidade voltar. Alguns governos são mais responsáveis que outros. Não estou dizendo que todo governo que fizer com que o futebol volte estará sendo irresponsável. Por exemplo, da Alemanha vai voltar, já foi autorizado e isso está sendo feito diante de muita responsabilidade, mas não é o caso de todos os governos que estão aí proclamando a volta do futebol. Vou falar a respeito disso hoje porque tivemos aí duas novas baixas, que são o campeonato da França, o campeonato francês, que foi simplesmente cancelado. Nesse momento não há definição se vai ter campeão, se vai ter rebaixamento, se vai ter promoção. Inclusive, se a Champions League voltar, os clubes não sabem nem se vão ter permissão para treinar no seu próprio país e, claro, não vão ter permissão para jogar dentro do país. Como Lyon e PSG ainda estão vivos na Champions League, caso a Champions League volte, caso esses clubes obtenham autorização pelo menos para voltar aos treinos, eles terão que jogar as partidas decisivas fora da França, porque lá o ministro dos esportes declarou que futebol na França não volta, não está permitido para voltar pelo menos até setembro, o que vai atrasar inclusive a temporada seguinte do futebol francês. Então, esse pé que tá o futebol francês, o campeonato holandês, eu já havia falado sobre isso aqui, vou deixar o card aqui se vocês não viram, o link também na descrição, já havia sido cancelado, e lá eles definiram o que vai fazer, simplesmente não vai ter definição de campeão, estavam na liderança, empatados em pontos, o Ajax e o AZ, e vai continuar assim, não vai ter rebaixamento, não vai ter promoção. E um outro campeonato agora aqui, vizinho nosso, que também foi cancelado, é o argentino. O argentino já havia acabado com lá o Boca sendo campeão nos últimos minutos, depois daquele empate do River Plate, que o Boca acabou se sagrando campeão, jogando em casa, na La Bombonera, foi super emocionante e tal. Mas eles ainda tinham campeonatos para acontecer, por exemplo, a Copa da Argentina e outros tantos que foram cancelados também, ainda não há essa ideia do que vai acontecer, muito provavelmente também não vai, até por ser um campeonato de mata-mata, não vai ter campeão nem nada. Então assim, são países tomando posturas cada vez mais diferentes. Como eu te falei aqui, falei para vocês aqui ontem, a La Liga, o campeonato espanhol, e a Série A Team, campeonato italiano, devem voltar. Os ministros, primeiros ministros de ambos, já deram declarações a favor disso, permitindo com que os clubes voltem a treinar no mês de maio, e Espanha e Itália, respectivamente. A gente está falando de dois países que sofreram muito com a pandemia, mais do que a França, por exemplo, e que a Holanda, que cancelaram e que não sofreram tanto assim o coronavírus em seu país. Então, não tem sido nem isso que tem pesado, são decisões completamente aleatórias. Então assim, campeonato alemão deve voltar, campeonato italiano deve voltar, campeonato espanhol deve voltar. O inglês a gente ainda não sabe, total incógnita, mas o holandês e o francês foram definitivamente cancelados. O português é outro também que a gente não sabe o que vai acontecer, temos que esperar as próximas declarações do governo português e claro, assim que sair essas novidades, traremos aqui. Por outro lado, vindo aqui para o Brasil, o Bolsonaro deu uma declaração ontem dizendo que, no que depender dele, o futebol volta assim que possível, assim que a CBF autorizar. A gente sabe da política do Bolsonaro, ele nunca se preocupou de fato com o coronavírus, nunca foi uma preocupação dele, falou em gripezinha em vários momentos, que era só um resfriadinho, que atleta não pegava, fez um discurso falando a respeito disso, que ele está imune porque foi um atleta e para ele não seria mais do que uma gripezinha, e a gente já viu aí tantos atletas que sofreram. Ontem mesmo eu li uma declaração do Leandro Barbosa, jogador de basquete muito famoso, o Leandrinho, que jogou na NBA por muitos anos, um dos jogadores brasileiros que teve mais sucesso na NBA, já foi melhor sexto homem da liga no Phoenix Suns no começo da carreira, e ele falou que teve a pior noite da vida dele, ele achou que ele fosse morrer. Graças a Deus não aconteceu nada demais
com o Leandrinho, mas é um atleta que ainda está em vigor, joga no Flamengo, no basquete do Flamengo, e sofreu muito. Então era muito óbvio que o Bolsonaro iria para essa direção. Aí agora, com o Ministério da Saúde mais afrouxado, depois da troca do Mandetta para o Nelson Tait, é bem possível que, pelo menos do que depender do governo, a autorização aconteça para o futebol voltar aqui no país o quanto antes. Mas vai depender também da CBF e dos clubes. Vai depender da CBF e dos clubes. Muitos clubes já querem voltar porque sabem que a sua situação financeira está totalmente voltada para isso. Se esses clubes não voltarem, eles não recebem pagamento de TV, patrocínio, bilheteria de qualquer jeito, esquece, vai ser muito difícil o futebol voltar e por bastante tempo ter público. Acredito que só depois que a gente tiver uma vacina, alguma coisa do tipo, porque se aglomerar gente no estádio de futebol é uma bomba biológica, como aconteceu na Itália. A gente também falou a respeito disso num vídeo que a gente soltou aqui no canal, como que o futebol ajudou a disseminar a pandemia na Itália, no jogo entre Atalanta e Valência, que a torcida do Atalanta de Bérgamo deixou Bérgamo, que é uma das cidades, é a cidade mais afetada na Itália, para ir para Milão, e isso levou muita gente para Milão e fez com que Milão se tornasse um outro epicentro de disseminação da doença. Então o jogo de futebol com muita gente não deve acontecer em lugar nenhum do mundo. Todas essas ligas que eu falei que estão preparando volta aqui, estão trabalhando unanimemente com a situação de portões fechados. Isso é importante dizer. E bombou outras coisas aqui também na internet. Falei a respeito alguns dias atrás sobre a dívida que o próprio presidente, a Sete Câmara do Atlético Mineiro, havia dito que não teria condição nenhuma de pagar, mas ele conseguiu. Ele conseguiu. Vou até pegar a declaração dele aqui, segurem um pouquinho, porque esse vídeo não vai ter nenhuma edição. Ele disse aqui no Twitter: tão ou mais importante que vitórias e títulos está o respeito pelo futuro de uma instituição com 112 anos e mais de 9 milhões de torcedores apaixonados. Bom, 9 milhões é um número, acho que ele aumentou um pouco, mas vamos lá. Agradeço ao nosso competente time financeiro e principalmente aqueles que por amor não mediram esforços para nos ajudar. E aqui ele cita os parceiros que a gente cobrou aqui no vídeo, que eram as pessoas que estavam lá tentando contratar vários jogadores que custavam muito dinheiro, mas na hora de ajudar o clube não ajudavam. O clube podia começar o campeonato com menos 3 pontos, isso é um completo absurdo. E ele agradece aqui Rubens Menin, Rafael Menin e Ricardo Guimarães, e aí ele mostra aqui que 13.454.000 e alguns quebrados foram pagos da dívida do Atlético Mineiro com o Michael Suel, que estava pendente na FIFA. A FIFA já havia cobrado o Atlético Mineiro, deu segunda-feira como prazo final, e caso o Atlético não cumprisse esse prazo, começaria o Campeonato Brasileiro com menos 3 pontos. Critiquei muito aqui os dirigentes do Atlético Mineiro, tanto o Calil, que foi quem fez a dívida, depois o Nepomuceno por não ter pago, e o Sete Câmara também por já estar bastante tempo, está no último ano de mandato, e só pagar no momento mais... no último dia, praticamente no apagar das luzes, dependendo de ajuda de terceiros. Então assim, a crítica continua para os três. Isso é uma péssima gestão, dependeram de investidores para pagar uma dívida que o Atlético Mineiro tinha obrigação de pagar, porque se você contratou, meu amigo, você tem que pagar. Você comprou o jogador e aí não paga o clube, isso é um completo absurdo. Entendeu? E isso, coisas que acontecem por aí afora, e muito principalmente aqui no futebol brasileiro. O torcedor faz vista grossa para isso, muito principalmente quando se trata do time dele, e se você fala mal do dirigente dele, é como se você falasse mal da mãe dele, do pai dele, da avó dele. Eu não consigo entender esse tipo de coisa, quando a posição do torcedor deveria ser cobrar. E por fim, saiu uma notícia também aqui, que eu vou pegar, foi do Mundo Deportivo, dizendo que o Arthur, jogador brasileiro, que foi revelado no Grêmio, foi um dos grandes nomes, para mim o grande nome daquela conquista de 2017 do Grêmio na Libertadores. A partida que ele faz, o primeiro tempo que ele se machuca naquela final contra o Lanús na Argentina, foi um negócio impressionante. Eu tinha uma expectativa em cima do Arthur, que ainda, claro, a gente tem que ter calma, é um jogador muito jovem, que ainda tem muita coisa para acontecer, mas a notícia dá conta de que a Juventus se aproximou bastante dele e que o Barcelona já deu aval, inclusive porque não pretende igualar o salário milionário que a Juventus ofereceu para ele. Mas a verdade é que no Barcelona o Arthur jamais conseguiu repetir as atuações que ele teve no Grêmio. Tinha uma expectativa da torcida culé
com relação a ele, para ele ser um substituto do Iniesta ou do Xavi, porque ele tem essa característica de um meia que protege muito bem a bola, esse faz o box to box, toca muito bem, tem um percentual de acerto de passe muito grande, mas nunca teve, eu acho que, a personalidade e o físico dele. Quem não assistiu, tem aquela série na Amazon Prime, que é Tudo ou Nada, que conta ali a trajetória da seleção brasileira na Copa América. E tem um episódio, logo nos primeiros capítulos da série, que é a equipe médica brasileira completamente preocupada com o desempenho físico do Arthur. Ele chegou lá com absolutamente toda a musculatura desequilibrada e tudo mais. A gente não sabe por que isso acontece, porque é um cara que também mostra a história dele nesse documentário, que é um cara que superou tudo que contra. O pai dele é um cara sensacional, que fez de tudo para ele se tornar um jogador, que acompanha ele. Ele é um cara muito legal, assim, né? Então eu torço para que ele vá bem, para que ele vá muito melhor na Juventus do que na Espanha, mas pela característica dele, o futebol espanhol, ainda mais atuando na equipe do Barcelona, que tem essa característica de jogar com um toque de bola, bola no chão, seria muito mais um caminho muito melhor para ele apresentar o futebol. Na Juventus, campeonato italiano, que é truncadíssimo no meio de campo, não sei se combina muito com o estilo dele, mas de repente pode ser o que ele está precisando para poder evoluir e se tornar esse meia da seleção, que hoje é muito difícil o Tite tirar ele do meio de campo. Eu escalaria outros caras ali, pelo menos hoje. Mas o Tite aposta. Demorou até para apostar. Quando ele estava lá no Grêmio, comendo a bola, o Tite não quis saber. Aí depois que ele foi pro Barcelona, mesmo jogando mal, parece que jogador pro Tite só funciona se tá na Europa, né? É impressionante. Se você joga aqui no Brasil em alto nível, você não presta, vide Gabigol. Aí o Gabigol, qualquer hora que ele for para algum time aí de ponta na Europa começar a fazer gol, vai estar na seleção. Eu não consigo entender isso, mas isso é apenas um parênteses desse apanhadão que a gente trouxe aqui hoje, sem nenhuma edição. Eu quero saber se você gosta de vídeos assim, super importante pra gente saber. Já te convido a assistir o vídeo de hoje aqui, que a gente falou da demissão absurda do Zé Silvério, que foi demitido da Rádio Bandeirantes, e nesse mesmo vídeo a gente aproveitou para trazer aí narrações que marcaram a nossa vida na carreira desse monstro. Inclusive o Felipe falou com ele hoje, mandou o vídeo para ele, ele assistiu, agradeceu, é um monstro sagrado. Um grande beijo, fica o meu beijo aqui para você também, Zé Silvério. E grande abraço para todo mundo. Se é novo aqui no canal, se inscreva, deixa o like se gostou do vídeo, que isso é muito importante para ajudar a disseminar nosso vídeo. E muito obrigado se você ficou aqui, teve paciência para assistir até o final. É isso, grande abraço e até amanhã.